Fala galera, tudo bem? Olha só, eu estou vindo nessa nossa oportunidade. Você que pensava que as aulas de geografia iriam acabar com os aspectos culturais. Bom, aí é que nós estamos mais vivos do que nunca, né? Como vento em popa. Eu queria trazer algo para vocês, tá bom? Para nós organizarmos os nossos estudos nessa reta final, tá? Nós estamos na penúltima semana antes da avaliação. Nossa avaliação é dia 29. Vocês terão aí uma série de aulões para estar participando, para estar revendo vários pontos, vários conceitos. E eu estou vindo aqui, para organizar o teu estudo, tá certo? Organizar um pouco a tua rotina de estudo. Galera, prepara o teu caderno, prepara uma folha em branco. Vamos organizar alguns pontos que podem vir na tua avaliação e vamos organizar uma base de pensamento, tá? Eu vou só dividir aqui o quadro direitinho, vou tentar dividir, tá certo? Vou tentar dividir aqui para a gente ter uma interação entre os conteúdos, tá certo? Olha só, deixa eu dividir aqui bem direitinho. Aí, sim, vamos lá. Olha só, vamos colocar em primeiro ponto aqui, ó, a chamada rotina. Coloca aí, ó, rotina de estudos, certo? Rotina de estudos. Tenha paciência, eu estou fazendo o máximo que eu posso aqui relacionado a esse mouse, porque eu não estou com caneta, eu estou com o mouse, então a gente faz o que a gente pode, tá? Como eu prometi, eu não lembro o nome do guerreiro, mas ele vai colocar o nome dele aqui, até mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, Tiago, fala sobre os 10 pontos que podem cair na avaliação de geografia. Galera, olha só, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, 1, certo? Vamos enumerar. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar a receita do bolo aqui. 7, 8, 9 e 10. Coloque aí bem direitinho no teu livro esses 10 pontos, nesse teu caderno, esses 10 pontos que poderão cair na nossa avaliação, certo? Nós sabemos, galera, que o nosso edital, ele é um edital bastante curto, certo? A primeira base do edital é exatamente a questão da ocupação do território. Então, nós podemos entender nessa reta final e fazer como a nossa chamada revisão. Vamos colocar aqui, ó, revisão. É claro que você já estudou todo o conteúdo e o que você vai fazer agora vai ser apenas revisar o assunto, tá aqui, ó. Vamos fazer uma revisão, tá certo? Galera, o primeiro ponto a revisar relacionado à nossa prova, ao nosso conteúdo, são exatamente, coloque aí, ó, as mesorregiões. Coloque aí, mesorregiões, certo? Mesorregiões da Paraíba. Coloque aí, da Paraíba. Vai ser o primeiro ponto que você vai revisar. As mesorregiões da Paraíba. Primeira coisa das mesorregiões da Paraíba. Divisão. Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão. Zona da Mata, Agreste, Borborema e Sertão. Nessa configuração, galera, vamos colocar aqui, ó, uma observação. Nessa configuração, lembrem também as chamadas microrregiões, certo? Microrregiões. Essas microrregiões aqui, elas podem ser abordadas na tua prova, da tua prova IBFC, perguntando a quantidade, o quantitativo, o número, a forma como as microrregiões elas podem ser divididas relacionadas às mesorregiões.
Então, é uma questão que você pode encontrar na tua prova. É uma questão que você pode encontrar na tua avaliação do dia 29. Logo depois do nosso edital, nós podemos encontrar aqui não apenas essa questão das micro-regiões, mas também o fator da distribuição indígena. No caso, a chamada ocupação, certo? Ocupação, até porque a nossa prova, ocupação indígena. A nossa avaliação, ela é genuinamente de geografia e de história. Ocupação indígena. Aí, ó, essa ocupação indígena, ela pode vir na tua avaliação, trazendo aí as localidades das tribos indígenas, dos cariris, dos tapuias, né? E nós vamos ter os potiguaras, os tabajaras, e aí você vê muito bem isso na questão da história e da localização geográfica referente ao território, tá certo? Vamos passar, vamos prosseguir. Lá no edital, além desse fator da ocupação, nós vamos ter aspectos físicos e aspectos sociais. Geografia física e a geografia humana. Galera, no caso da geografia física, é necessário você entender o seguinte. Lá na geografia física, nós vamos compreender a chamada divisão, coloque aí, ó, a divisão do relevo, paraibano. A divisão do relevo paraibano. Então, o que é que você pode compreender nessa questão do relevo paraibano? Nós temos aí os baixos planaltos costeiros, nós temos a baixada sublitorânea, nós temos a zona costeira, nós temos o Planalto da Borborema, nós temos o Baixo Sertão, o Alto Sertão. Tudo isso você tem que dar aquela velha revisada durante ou perto da tua avaliação, tá certo? Ficando a dica, vá lá no nosso canal, vem aqui no nosso canal, vá lá nos estudos relacionados à geografia em si, geografia física, e relembre, dê uma revisada. Essa última etapa é uma etapa que você tem que resolver questões e você revisar. Se você não resolver questões e revisar, fica muito, mas muito difícil resolver alguma questão da banca, tá certo? Então, além dessa divisão do relevo, olha só, nessa divisão do relevo, galera, além dessa grande divisão, nós vamos ter o seguinte, peraí, deixa eu me localizar aqui, certo? Nessa grande divisão aqui, ó, do nosso território, deixa eu voltar. Nessa grande divisão do nosso território, nós vamos ver o seguinte, tá? Além da questão do relevo, que nós acabamos de falar, vamos entender um pouco sobre a questão da hidrografia. Aí aqui é importante. Hidrografia. Galera, aí eu pergunto a você que está aí do outro lado assistindo esta nossa aula, assistindo junto comigo esta aula. A hidrografia, como é que nós podemos dividir os rios paraibanos? Primeiro, os rios litorâneos. Segundo, os rios interioranos. A divisão de rios temporários, rios perenes. É muito interessante saber aonde os rios nascem, aonde o rio ele deságua. Se ele deságua no mar, se ele deságua na área interiorana. E é isso que você tem que estudar. Não apenas a divisão da composição de rios, mas aonde ele acontece, por onde ele passa, aonde ele nasce, aonde ele deságua. Isso é importante de você compreender, tá certo? Depois da questão da hidrografia, vamos trabalhar a questão dos climas, tá? Por que o clima, Tiago, ele é tão importante na Paraíba?
Simples, galera. Esse nomezinho aqui, ó, a seca. A seca. A seca que é um grande predomínio e um forte fator de desenvolvimento. Aqui, ó, deixa eu só apagar isso aqui. Um desenvolvimento em duas áreas distintas da nossa Paraíba. A primeira é exatamente a Borborema, certo? Com uma área muito árida. E depois nós temos o próprio sertão. E aí vem uma perguntinha na live passada, que você pode até acompanhar aqui, uma perguntinha que foi o seguinte: Tiago, a transposição do Rio São Francisco pode cair na avaliação? Galera, pode. A transposição do Rio São Francisco pode sim cair na nossa prova, então cabe a você dar uma lida e estudar. Eu não estou dando conteúdo aqui, eu estou apenas retratando alguns pontos de revisão, porque se eu for dar conteúdo aqui, galera, esse vídeo vai ficar 3, 4, 5 horas. Então nós temos aí vídeos no canal, mais de 5 horas de vídeo inteiramente grátis para você estudar. Então volte lá nos vídeos e relembre, tá certo? Outro ponto importante aqui, além do clima, é a chamada vegetação. Deixa eu mudar aqui a tinta. Nós temos a chamada vegetação. Aqui, ó. Vegetação. E aí, o que é de importante, Tiago? Relembrar na questão da vegetação. Galera, você lembre que na vegetação nós temos a chamada zona da mata, certo? A chamada zona da mata. E nós vamos ter o sertão com a vegetação de caatinga. Então, é interessante você dar uma lida sobre esses dois termos. Principalmente, pessoal, nessa questão aqui, ó, da caatinga. A caatinga, que é um dos pontos mais importantes do nosso território relacionado à questão vegetacional, tá bom? Então, nós temos em primeiro lugar, nós temos o relevo, nós vamos ter a hidrografia, nós teremos os chamados climas, teremos em quarto lugar a vegetação e vamos aqui para o nosso sétimo ponto, galera, a questão da população. Aqui, ó, população. O que é de mais importante nessa questão da população relacionada à Paraíba? Galera, entenda, além dessa questão da população, no geral, nós temos que compreender a chamada predominância, ou chamado, ó, quantitativo. Coloque aí, ó, quantitativo. Bem característico da banca IBFC, colocar a chamada população absoluta. A população absoluta de cada município ou a população absoluta de cada mesorregião. Pode vir uma questão retratando isso, galera. Perguntando quais são as áreas de maior concentração populacional, quais são as áreas de menor concentração populacional, o que difere cada uma das duas. Esse é um bizu muito importante. Galera, se você puder, talvez essa nossa aula aqui seja uma das aulas mais importantes do canal, porque é aqui que nós estamos fazendo uma análise geral da banca IBFC. Estamos fazendo um apanhado geral da banca IBFC, o que pode e o que não pode cair, tá certo? O que vai e o que não vai cair. Então, nós temos a população, o quantitativo, né? Nós temos a vegetação de caatinga, a zona da mata, tudo bem. Tiago, além da população absoluta, que pode vir, a gente retratou, pode vir a divisão populacional relacionada às desigualdades, relacionada à questão da miséria, da pobreza. A galera, pode. A zona da mata, aqui, ó, vamos colocar aqui, cadê o cursor? Aqui, ó, tá aqui. O litoral, ele é uma área de forte atrativo turístico.
Porque é no litoral, galera, que nós vamos ter tanto a questão da base populacional, como nós vamos ter uma alta produção comercial. Aqui, ó, comercial, que é aonde nós vamos entrar no nosso próximo tópico, que é a base do comércio. Aqui, ó, a base do comércio da Paraíba, aonde cada uma das mesorregiões elas possuem a sua particularidade. Entenda, ó, você vai estudar o comércio na zona da mata, você vai estudar o comércio no agreste, o comércio na Borborema e o comércio no sertão. E por fim, galera, não menos importante, ou quem sabe um dos pontos mais importantes é exatamente essa aqui, ó, essa chamada base cultural. Aqui, ó, base cultural. Cadê? Cultural. Isso aqui foi só para que não existe não. Deixa eu até apagar para a galera dizer assim: ah, Tiago colocou um acento aí no U de cultural. Não, isso aqui é só para localizar a setinha. Essa base cultural aqui, você vai lembrar de dois pontos. Dois pontos aqui. Deixa eu até mudar para você entender melhor. Esses dois pontos, você vai ter o turismo natural, que é aquele chamado turismo ecológico, na Paraíba, o turismo natural, e você vai ter o turismo da sociedade ou turismo histórico. Esse turismo histórico é a nossa história paraibana sendo contada através de pontos turísticos, como o Lajeiro do Pai Mateus, as Pedras de Ingá, a Sousa, enfim. Aí você tem um grande acervo. Galera, olha só. Primeira dica, segunda dica de estudo, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª questão. 10 questões. Ah, Tiago, isso aqui são as questões da prova? Não são as questões da prova. Isso daí são 10 pontos para você revisar daqui para a prova. Ah, Tiago, isso é muito fácil dizer. E como é que eu vou fazer isso? Olha só, como é que você vai fazer isso, guerreiro? Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai fazer isso daqui, ó, a chamada organização. Você vai se organizar no estudo. Tiago, eu passo o dia todo trabalhando, o que é que eu faço? Chegar em casa, dar aquela relaxada, como aquele velho biscoito treloso, janta ou toma café se você trabalha à noite, enfim. Você vai descansar um pouco e aí quando você começar a estudar, você comece a traçar os seus objetivos. Esses objetivos, eles precisam ser objetivos diários. Se você não conseguir os seus objetivos hoje, amanhã você tenta de novo. Esses objetivos, galera, eu faço sempre assim, ó. Por exemplo, veja bem, só para você entender. 2, 3, 4 tipos de estudos. Aí vamos fazer o seguinte. Para hoje eu vou escolher estudar o tópico 1 aqui, ó. O tópico 1. Bora lá, o tópico 1. Eu vou estudar as mesorregiões. Nessas mesorregiões, eu vou fazer um resumo sobre ela, um resumo sobre as mesorregiões. Eu vou fazer exercícios sobre esse tema e eu vou tentar fazer o chamado simulado. Certo? Eu vou tentar fazer o chamado simulado. E aí, quando você estudar as mesorregiões e revisar, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui. Estudou, veio aqui, ó. Pronto. Estudou, fez o resumo, veio aqui, ó, e marca.
Fez exercícios? Veio aqui e marca. Fez o simulado? Resolveu? Veio aqui e marca. Objetivo de hoje alcançado. Se você fez, galera, esse objetivo de hoje, tudo certo. Isso aqui relacionado à geografia. Geografia. Agora, imagine você fazendo isso para todas as disciplinas. Imagine você fazendo isso aqui, por exemplo, para direito. Direito. Cara, geografia vai ser base, geografia vai ser água, meu amigo. Aí você vai estudar o sistema de leis e etc. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fica aí essas dicas de todas essas mesorregiões, ocupação, divisão do relevo, hidrografia, clima, relevo, hidrografia, vegetação, tal, para você dar uma revisada e você estudar. Espero que eu tenha atendido o pedido de vocês para a organização de estudos, tá? Galera, fé, força e foco, que nós vamos estar juntos nessa prova. Você vai lembrar de cada detalhe das nossas aulas e você vai resolver aquela prova, porque tenha certeza, guerreiro e guerreira, essas vagas, uma dessas vagas, ela é sua. Tenha certeza disso. Deixa eu ir só para alguns avisos aqui, pessoal. Rapidinho, eu sei que muita gente já vai fechar o vídeo, mas só para a gente ter uma ideia aí, fique só mais um pouquinho. Na próxima quarta-feira, acredito que é o dia 25, né? Peraí, 25, 26, não, o dia 24, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos estar promovendo um grande aulão, nosso segundo encontro, lá no Everest Concursos, a partir das 11 horas até 1 hora da manhã. O outro encontro, galera, foi muito massa. O encontro de segunda-feira foi muito legal. Tivemos uma base aí de umas 100 pessoas, tá? Foi de 80 a 100 pessoas, eu não lembro muito bem, mas deu uma galera legal, deu para lotar uma sala, a gente resolveu questões, discutiu, teve aquela injeção motivacional, muito massa, minha amiga, a aula. E estaremos aí na próxima quarta-feira nos reunindo novamente. Então liga para lá, deixa o teu nome, porque aí a gente tem uma ideia de quantas cópias de material a gente vai tirar, para a gente estar ali só para revisar e para fazer os ajustes finais para a nossa avaliação. No dia 27, o aulão de véspera, teremos o Evandro Guedes, tá? Alô você! Ele vai estar aqui no Espaço Gospel, também pelo Everest Concursos, promovendo um grande aulão das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Pela manhã não vai dar para eu estar no aulão, porque eu vou estar rodando de um lado para o outro, mas à tarde nós estaremos lá juntos para a gente bater aquele velho papo e conversar e gerar aqueles últimos ajustes, tá bom? E aí a gente vai ter aquele momentozinho legal para a gente se conhecer. Se você que vem para cá de outros estados, se você vem um dia antes, apareça, meu amigo, lá no Espaço Gospel. Fica ali na Avenida Rui Carneiro não, meu Deus do céu, agora eu esqueci, na Avenida Epitácio, eu não lembro se é Epitácio Pessoa ou se é Rui Carneiro, bom, enfim, depois você procura no Google aí, você coloca Espaço Gospel, que vai aparecer bem direitinho para você, tá certo? Olha só, um grande abraço, eu espero nesse sábado não, agora o outro, no aulão de véspera, poder encontrar todos vocês que vão para o aulão daqui de João Pessoa, eu vou encontrar vocês aí, a gente vai poder se confraternizar e eu poder conhecer vocês pessoalmente, tá, galera? Um grande abraço, Deus abençoe e olha só, amanhã às 11 horas, hoje é 18, 19, estaremos conversando mais um pouco, fazendo aquele plantão de dúvidas. Eu vou abrir o chat lá no YouTube, aqui no YouTube nós vamos conversar um pouco, tirando as dúvidas que vocês mandarem para mim, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, guerreiros e guerreiras, caveira!